Durante toda a nossa vida, nós fizemos cursos para adquirirmos conhecimentos, alcançarmos novos lugares nas nossas realizações, nos tornarmos melhores, ou como pessoas ou como profissionais. O tempo todo estivemos buscando aquilo que nós pensamos que estaria nos faltando e acumulamos tudo que para nós estava nos preenchendo e nos tornando ilusoriamente seguros. Formamos inúmeras imagens a nosso respeito e o tempo todo nós usamos essas apropriações para falarmos de nós. Mesmo fazendo tudo isso, nós continuamos querendo mudanças. Nós só esquecemos de aprender como é que acontece o processo de mudar. Nós não aprendemos como que é o processo de manifestação de tudo, como que tudo acontece. Eu sou Ramina El Shaddai e eu estou aqui hoje para te apresentar o curso online Percepção Multidimensional, o curso que não utiliza as suas velhas formas de aprender. Então cola seu coração no meu, que você vai ficar sabendo de tudo que vai acontecer na nova temporada. E temos presença de alunas que vão te contar qual que é a relação do sentido das percepções multidimensionais na vida delas. Um curso que não usa o seu conhecimento como referência para o que vai acontecer. Um curso que usa você na sua natureza para conhecer profundamente o lugar onde tudo começa a acontecer na sua vida, que são as suas percepções. Esse curso ele nasceu de um impulso. Eu comecei a sentir umas possibilidades e fui escrever. E aí eu percebi que estava nascendo um processo de aprendizagem diferente do processo de aprendizagem que a gente já conhece. Um processo que não passava pela interação sujeito-objeto, mas passava pela integração de aspectos da nossa mente isolada por aspectos mais profundos, amorosos, mais inteiros de nós. Tudo aqui acontece em conexões multidimensionais, deixando a essência acontecer, honrando o lugar que tudo ocupa de uma forma inteira. As conexões multidimensionais, elas são reconhecimentos de potenciais, reconhecimento do sentido de você estar aqui. Então passa pela libertação da nossa natureza, daquilo que nós somos, antes de nos produzirmos em crenças. Você sai sempre de uma aula com um nível de percepção completamente diferente do que você entrou. Aqui é o lugar dos nossos potenciais. Eu sempre uso o que eu reconheço latente em você. Então você sempre vai usar aquilo de você que nunca foi usado. Então quando você usa algo novo de você, algo que é você, é aquilo que cresce, já começando a produzir vida, já começando a produzir suas experiências. A partir do momento que a gente muda o lugar de onde nascem as nossas percepções, que você muda qualquer coisinha na sua percepção, você já muda o processo de criação das suas experiências. O curso se faz o tempo todo. Quando a primeira turma chegou, tinham 12 aulas. Elas pediram mais, eu criei o módulo 2. Elas pediram mais, eu criei o módulo 3. Essa primeira turma que chegou em setembro de 2020 está comigo até hoje. Então, o que eu fiz? Para essa terceira temporada, que começa em 2022, o curso começa em fevereiro, termina em dezembro, com 35 aulas. Parece muito, mas a única coisa que eu fiz foi diluir esses módulos em apenas uma inscrição, em apenas chegada de uma caixa de material. Porque com 3 módulos você tem 3 inscrições e 3 chegadas de material na sua casa. Então agora o curso tem apenas uma inscrição, que nós estamos iniciando hoje, 35 aulas, início em fevereiro e término em dezembro. Quando você faz sua inscrição, você recebe pelo correio uma caixa personalizada com todo o material que nós vamos utilizar durante o ano no curso. E nós temos um encontro agendado para o dia 12 de fevereiro, um sábado pela manhã, que se chama Aula Inaugural, que é justamente para você se familiarizar com tudo isso que você está recebendo em casa.
O curso Percepção Multidimensional é um curso muito ativo, que você aprende a honrar os seus potenciais. Ele é um curso que não tem planejamento daquele lugar que você precisa chegar. É um curso que acontece sempre a partir da percepção que se revela em você a cada momento. Então, o curso Percepção Multidimensional é um curso diferente de tudo que você já viu na sua vida. E não tem ninguém melhor para falar sobre isso do que as próprias alunas que já vivem essas experiências. Eu estou aqui com a Mônica, com a Cecília e com a Marcela, que vão contar para você o sentido das percepções multidimensionais na relação com a vida delas. Então, meninas, agora a palavra é com vocês. Nós estamos aqui para falar de sentidos. Eu não sabia. Você lembra do meu primeiro atendimento com você? Eu não Sim. sabia o que. A hora que você me perguntou o que você veio fazer aqui, eu falei, não sei, eu só sei que eu tinha que estar aqui. E desde então foi uma caminhada muito maravilhosa de olhar para tudo de mim. Então, assim, eu agradeço a esse sentir de ter te encontrado. Foi um processo que a gente começou de um lugar totalmente desconhecido, era um lugar que chamava, e que esse lugar apresentou para a gente alguns potenciais, né? E desses potenciais, o sentido de você estar ali foi acontecendo para a gente aos poucos. Aos poucos. E isso é natural do curso. Uhum. Né? A chegada até aqui, ela não precisa de uma explicação, ela precisa de um sinal, ela precisa de você perceber que alguma coisa está te dizendo que aquele ali é o seu lugar. É uma conexão, né? Quando a gente chega aqui, quando a gente fala desse lugar, se tratando do curso, esse lugar é você mesma, porque aqui o que a gente coloca na mesa é a sua percepção sobre as suas histórias. Eu me lembro de conversar com você algumas vezes sobre essa coisa dos textos que você já colocava online, né? E que eu ficava assim, isso é interessante, mas sabe como eu não conseguia botar isso na prática? Sim. E eu me lembro de ter falado assim, mas você precisa fazer um curso sobre isso. Você falava assim, eu tô sentindo. E a cada 3 meses eu perguntava, já vai sair esse curso? Já vai sair esse curso? Porque o que você escreve tem muita potência, mas às vezes a gente fica meio perdido, mas como é que a gente faz isso? É super interessante, é cativante, é uma coisa que a gente quer, é como se a alma quisesse muito aquilo, mas fica difícil dizer, mas como é que eu faço isso na prática? E o curso deu isso pra gente, pelo menos para mim, com certeza. Não, com certeza. O material divulgado, o material escrito, o que sai em áudio, livro, tudo isso já é a percepção que acontece depois da própria percepção sobre o que é experimentado. A gente sai daquele lugar de tentar entender, Ramina, porque eu lembro que os primeiros áudios que eu ouvia, os seus primeiros áudios, eu falava, gente, eu não estou entendendo nada. E com o tempo eu fui sentindo, é muito diferente, né, esse lugar. É diferente. O tempo todo eu ouço isso. Pessoas que dizem que têm dificuldade de entender o que eu falo. E essa não é uma fala que faz com que eu tente mudar o que eu estou dizendo. Eu não tenho uma fala programada, eu tenho uma fala que sai de um lugar profundo. Então ela precisa chegar nesse lugar profundo. Então, quando a gente vai soltando a necessidade de entender, que é um processo que a gente não precisa ter pressa com ele, né, porque a necessidade de entender, ela faz parte da nossa cultura, ela faz parte da nossa educação. Então, esse lugar que a gente usou para entender, não é o lugar que a gente vai usar para experimentar o que a gente experimenta aqui. Né? Por isso que a percepção ela é multidimensional, é uma percepção das suas experiências completas. Então, a fala, ela passa a tocar em você nesse lugar, ela passa a provocar você nesse lugar, e aquilo passa, e essa fala passa a ser sua também, né? Você reconhece aquilo em você. Reconhecimento é uma coisa muito interessante, porque é exatamente a conexão, esse reconhecimento de potenciais, né? O que está saindo de mim ressoa em você. Você não está entendendo aquilo. Essa é a consciência. Aquilo se faz em você. Então, de repente, você começa a experimentar com aquela consciência, né? Com aquilo te guiando também, com aquilo te fazendo com que as suas experiências aconteçam de determinada
determinada forma e que você perceba aquilo também de uma determinada forma. É mais uma característica desse curso. Tentar entender, vai tentar encaixar tudo que eu estou dizendo em algum lugar das suas crenças, não vai encontrar esse lugar. Então a gente precisa honrar essa linguagem nossa natural, que é a linguagem do coração, que é a percepção multidimensional. E isso que você fala é uma coisa que a gente vive, porque o que me trouxe para o curso foi inicialmente o contato que eu tive com seus áudios. Era difícil às vezes de entender, mas fazia todo sentido para mim. Aquilo eu ouvia e aquilo era como uma água que eu bebia, algo que eu estava precisando, né? Então eu ia fazendo sentido, aquilo eu percebia que estava mexendo comigo, fazendo um sentido diferente, mudando a maneira como eu percebia até o momento que eu estava vivendo, né? Quando eu comecei a ouvir os áudios. Não é uma coisa que você entende, mas é uma coisa que você passa a sentir, sim, que você passa a olhar para dentro e para fora e reconhecer que a vida é de uma outra forma, que você é de uma outra forma, que você nunca tinha visto antes. E aí, quando a gente se depara com um convite para o curso, né, que depois de você, assim, começar a beber dessa água, você fala, eu vou mergulhar, eu quero muito fazer esse mergulho, porque esse pouquinho, né, já fez tanta diferença, já abriu, assim, outras muita diferença, né, Cecília? Então agora é experimentar, né, assim, é se jogar mesmo numa nova maneira de viver, né, de perceber as coisas. E quando a gente está ouvindo, às vezes bate aquele medo de, não é isso que eu estou acostumada, não é isso que eu conheço, né, e a nossa sabedoria é tão perfeita que as coisas vão acontecendo num ritmo que a gente dá conta deles. Então, a nossa percepção, ela sai de algo que a gente teria que ser e ela começa a entrar naquilo que a gente, de repente, descobre que a gente já é. Isso já está acontecendo dentro de nós. Então, é muito diferente a gente estar aqui falando para você que está ouvindo e você realmente experimentar. Porque é isso que vocês aqui no curso vivem o tempo inteiro. Quando a gente fala, o curso ele acontece na aula? Com certeza, ele acontece entre aulas. O curso ele acontece entre uma aula e outra. Ele acontece até de noite dormindo. Ele acontece 24 horas, né? Durante todo o tempo que a gente se entrega para a experiência. Aquelas lições de casa que a gente tem, que a gente sempre tem, né? Aprofundam esse lugar que a gente começou a experimentar durante a aula. A gente começa a experimentar uma possibilidade de ver as coisas de um outro lugar, e aí a gente faz esse exercício, vive, né, durante a semana com as propostas que você faz, e aí que a gente vê se não, realmente, não foi só porque eu estava na aula, não foi só porque a Ramina estava perto, a gente consegue fazer sozinho, a gente se dá conta desses lugares dentro da gente. Cada aula, ela é uma surpresa para mim e para vocês. Então, ela toca num lugar de vocês que nunca foi tocado antes, aquilo desperta e é aquilo que vocês vão usar na sua vida, né? O curso não é, você vai encaixar um curso na sua vida ou encaixar a vida nesse curso. Mudanças nas suas percepções, elas vão acontecendo naturalmente. De repente, você fala, olha o que está acontecendo comigo, né? Olha o que eu estou enxergando que eu não enxergava antes. Olha o que está na minha vida. Então, você vai reconhecendo o sentido daquilo ali está acontecendo. Então, o curso, ele precisa acontecer na sua vida, porque ele é um curso da sua percepção, ele é um curso, teve uma aluna no passado que falava, Ramina, isso é tudo, menos um curso, vocês lembram disso? Isso é tudo, menos um curso, isso é um processo. Então, ele acontece nesse lugar, entre uma aula e outra, né? Quando a gente chega uma aula, eu falo, e aí, como que foi a semana de vocês? A gente já pergunta até rindo, né? Sempre com muita informação, com muito acontecimento, mas a gente só tem essa percepção de que é muito porque as nossas percepções estão se aprofundando, elas estão clareando, então à medida que a gente vai clareando, a gente enxerga. Né? Então a gente tem essa sensação de que tem muita coisa acontecendo, mas todas as nossas experiências têm muita coisa acontecendo nelas. A gente antes não enxergava, agora a gente começa a enxergar. É muito importante que você
quanto mais aprofunda, quanto mais a sua percepção clareia tudo, quanto mais ela te mostra todos os elementos de qualquer experiência, novos sentidos se fazem. Então, quantas vezes a gente fala de uma coisa e daqui a pouco a gente fala dessa mesma coisa, mas você está sentindo tudo completamente diferente. Você fala, eu já sentia isso, mas não desse jeito que eu estou sentindo agora, parece que é novo em mim. Não tem como explicar. A sensação ela é toda nova, eu estou enxergando tudo de um novo jeito, não sei explicar. Não está dentro daquilo que a gente conhece sobre viver, sobre experimentar. O curso veio... assim, quando você começou a dar aula, era só aquele primeiro parte que era só começar a aprender a perceber as coisas de um outro lugar. Sim. A segunda fase foi um aprofundamento disso e a gente começou a usar isso, porque uma coisa é perceber, outra coisa é você usar essa percepção na vida. A segunda parte foi isso, começar a usar essa percepção na vida. E agora, nessa terceira parte, é como a gente virar uma mini Ramina, né? Mais ou menos. É inventar uma moda nova dentro da nossa vida, sabe? Uma coisa assim. E ser mais autêntico, ser mais a gente, sem precisar dessas referências que a gente tinha antes. Na minha vida, pelo menos, esse curso tem trazido isso. E é tão espetacular que eu... E, por exemplo, Marcela, com certeza, que eu já sei, e as meninas do segundo, que já ouvi falar, querem continuar nesse aprofundamento, não querem ficar parados só com o aprendizado, eu aprendi de A a Z, agora fica bom. Não, tem todas as outras opções que a gente está curioso, tá querendo saber como é que a gente chega lá. Quanto mais a gente enxerga, mais tem coisa para enxergar. E isso eu fico muito encantada, porque quando o curso nasceu, aliás, quando o curso nasceu, quando um jogo nasceu, com tudo que eu crio, eu nunca crio algo sabendo para que eu estou criando, porque as coisas que eu crio, elas não têm funções, né? Elas não têm um objetivo. Eu sinto, crio e falo, olha isso, né? Então eu me surpreendo com as criações. E esse curso faz isso comigo todos os dias, né? Cada aula que eu crio, eu falo, nossa, que isso, né? Quando a aula termina, que isso? Então, olha o que aconteceu. Então, essa surpresa das nossas possibilidades, elas acontecem o tempo todo. E eu fico fascinada com isso, né? A gente acabou o curso, vocês falam, a gente quer mais. Criamos o módulo 2, acabou o módulo 2, a gente quer mais, criou o módulo 3. Acabou o módulo 3, o curso é anual. Aí a outra turma, mas Ramina, a gente quer continuar. Então, assim, ele faz com que eu também esteja entregue a essa criação em vários níveis de percepções, porque o tempo todo vocês estão em novos níveis de percepções. Então, é assim, é um potencial gigante. E o que eu faço com esse potencial? O que eu faço com esse potencial em termos de existência nesse lugar que a gente está, chamado planeta Terra, chamado universo? O que eu faço com isso para você expandir essa vibração cada vez com mais intensidade, com mais profundidade e mais elevação possível? Então, esse processo, ele mexe muito comigo, né? Ele é um processo o tempo todo de criação dessa conexão minha com vocês, para o que a gente faz com isso. As cartas que a gente usou no primeiro já não são as cartas que usou no segundo, já não são as cartas que a gente usa no terceiro, né? O processo de criação, ele tem a ver com tudo que está acontecendo naquele momento, né? Então, vocês usam as cartas, vocês usam o jogo, falo, gente, isso aqui tem mais potencial, porque o meu potencial, ele também se modifica, novos sentidos nascem em mim o tempo inteiro, então é claro que tem coisas novas ali para acontecer. Então as cores mudam, os dizeres mudam, a forma de enxergar muda. A gente pode falar da expansão de amor, se eu falar 200 vezes que eu falar, vão sair com características novas, né? Então, esse processo de você falar do lugar que aquilo está saindo, e todo dia novos lugares, todo dia tem uma coisa nova para você criar. Então, as aulas são assim, né? As meninas que estão no módulo 2 hoje, Cecília está no módulo 2, são aulas diferentes das aulas que você, Mônica e Marcela tiveram quando vocês estavam no módulo 2. Por quê? Porque a turma é diferente,
porque o nível de percepção de cada uma é diferente, porque a vibração da turma é diferente, porque o momento que a gente está é diferente, o momento que eu estou é diferente. Então, tudo sai desse novo lugar, e esse novo lugar são as nossas conexões. Então, é sempre muito surpreendente, né? A gente está com esse jogo novo, o jogo das memórias. Eu sentia jogo das memórias. Esse jogo foi criado em 3 tardes, né? E a gente não tem um jogo no curso que é o jogo mais sensacional, mas como ele é o mais novo, eu considero o jogo das memórias um jogo sensacional. Né, a gente tem possibilidade de usar ele o tempo inteiro. Mas eu volto lá no jogo das crenças e acho coisa também. Eu uso todos eles meio que ao mesmo tempo. Agora a gente já às vezes falta alguma coisa, volto nas crenças, acho aquela crença que estava faltando. Então é isso. O jogo das crenças agora ele chama jogo dos sentidos. Na sua turma chama desconstruir. Quem vai entrar já chega com o jogo dos sentidos. Tem novas crenças nesse processo de desconstrução. Então, assim, a turma 1 teve um conjunto de crenças, a turma 2 um outro conjunto, a turma 3 já está chegando com um outro conjunto de crenças. Então, o jogo ele está crescendo, ele mudou o nome, ele já mudou o mapa dele, ele já mudou as conexões, porque hoje a gente tem conexões novas nos acolhimentos do jogo das memórias, então a gente já tem novas possibilidades desse jogo. Que você está sempre nos estimulando, né, a sentir também a nossa vibração ao usar os jogos, né, misturar os jogos e jogar em momentos diferentes. Então a gente joga o desconstruir com o das memórias, aí a gente tira uma carta vibracional, aí a gente tira só uma carta da acolhida. Então esse processo que vai acontecendo com você vai um pouco transferindo para a maneira como a gente vai vivendo e usando esses instrumentos que a gente tem ao longo da semana para ir trabalhando, né, e lidando com tudo que a aula foi despertando na gente. Eles são facilitadores para vocês. Quando eu iniciei meu processo, não tinha nada disso. Né, eu ficava desorientada para entender o que eu estava sentindo. Né, eu demorei muito tempo para poder perceber como que eram esses movimentos de integração, de acolhida, de despertar. Então, esses jogos, essa forma de brincar, né, para poder enxergar, para poder aprofundar nas nossas emoções, nos nossos lugares, nas nossas memórias, essa forma de ajuda mesmo, e ao mesmo tempo ele não cria uma dependência. É tão interessante, né? A gente mexe com esses jogos, a gente utiliza, e o que eles despertam em nós, em cada momento, é uma coisa também completamente diferente. Então, são ferramentas, e eu cutuco mesmo, gente usa, até porque enquanto a gente está no curso, e vocês estão usando com autonomia esses jogos, vocês podem recorrer a mim o tempo todo. É nesse momento que a gente precisa entrar em contato entre uma aula e outra. Ramina, estou jogando, mando uma foto, é isso aqui, olha que eu percebi. Alinhando essas percepções a um lugar mais profundo, para cada vez ela te trazer mais informações sobre aquilo que você está vivendo. Isso é muito especial no curso, viu? A Ramina pega a gente pela mão, não deixa a gente enlouquecida, o que eu faço da minha vida, não. Você pega o telefone, manda mensagem, claro que não é imediatamente, porque são vários alunos e tem a vida dela, mas a gente tem sempre uma orientação. A gente não fica perdida aí, órfão, até a próxima aula, não. Então, isso é maravilhoso. Eu sempre falei que a Ramina é um presente, se as pessoas tinham noção, né, do tanto que a presença dela na nossa rotina, no nosso cotidiano é forte, quanto que cuida de nós mesmo, né? É um cuidado, é impressionante. A gente tem essa noção, né, que nós estamos mexendo com uma estrutura de uma vida inteira. Uma das características são turmas reduzidas, para que ele seja um processo coletivo, mas que ele honre ser um processo individual. Né, cada uma ali com essa história da sua rede de histórias, e a gente precisa, a partir do momento que a gente enxerga, a gente tem que saber lidar.
Então, estar junto, eu sinto essa importância. Toda criação, ela conta com essa minha presença mesmo, em mensagens, em áudios, em telefonemas, em um meet, né? A gente às vezes precisa vir para um meet individual e conversar sobre isso, e às vezes a coisa é muito rápida assim para você enxergar, né? Então é só o processo assim, olha o que realmente está acontecendo. A hora que a gente perde o medo daquilo, você fala, gente, era só isso, não precisava desse medo. Então essa possibilidade da gente estar junto, essa confiança que a gente tem no próprio processo, ele faz toda a diferença para que aconteça esse fluxo bastante amoroso, esse fluxo vibrando esse amor, esse acolhimento. Isso fortalece a nossa entrega, eu acho, Amina, porque os processos são muito profundos, né? Então, a gente sabe que você está lá e a gente vai caminhando até conseguir chegar e enxergar o que precisava, muitas vezes é muito rápido. E com o tempo também, vocês vão soltando, né? Sim. Porque a proposta mesmo é você com você. Então, isso é importantíssimo, é você com você. Então, o tempo todo, mesmo eu aparecendo ali, não é para te dar respostas, é para te despertar o que você está quase enxergando ali. Porque se não tivesse possibilidades de enxergar, não teria incômodo. O nosso incômodo, ele é um movimento de saída. Então, incomodou é porque esse incômodo, o potencial dele amoroso, já reconheceu que tem um acolhimento ali. Então, o processo de acolhida, ele pode ser rápido. Né? Incomodou, tem acolhimento disponível. Isso a gente já aprendeu, isso é regra. Né? A gente não lida com regras, mas isso é regra. Pareceu um incômodo, tem um acolhimento. Quando a gente mexe com estruturas, incômodos vão acontecer o tempo todo, porque tem muita coisa para ser liberada de nós. Né? A nossa vida foi toda construída com percepções sustentadas pelas nossas velhas referências, sustentadas pelo que teria que ser, pelo como as coisas teriam que ser, pelo como nós teríamos que ser. Então, é nessa estrutura que a gente está mexendo, saindo dessa e entrando numa estrutura. O que eu sou? O que eu tenho disponível? É muito diferente. Então, é claro que mexe muito. E a gente está muito junto nesse processo. Muito falar das coisas, porque passa tanto pelo que eu sinto e tão pouco pela minha mente, que a minha mente é tão controladora. E então, assim, quando eu vou pensar no seu curso, é tanta emoção, uma coisa que eu sei o que é, eu sei o que está acontecendo, eu sinto, mas eu não consigo nem explicar muito. Que bom, quanto menos a gente consegue explicar. Eu não sei explicar com palavras, mas eu tenho a certeza dentro de mim, assim, do impacto que isso tem, da transformação que isso me traz, de onde que me toca, né, do meu corpo ter aprendido a dar sinais para mim, da minha intuição começar a sair assim, em outros lugares de mim e começarem a falar comigo junto com aquilo que era só a minha mente, né? Então é difícil às vezes a gente expressar, né? Assim, para mim Quanto mais difícil é para a gente expressar, mais profundo é o processo. Às vezes o processo passa e fala assim, eu vou contar para a Ramina, mas eu não sei nem contar mais, porque eu não lembro mais, mas era uma coisa muito intensa, eu fiz um acolhimento, mas o que era mesmo? Não lembro. Isso. Porque acolheu, a hora que você consegue integrar aquilo, a sensação que aquilo promovia deixa de existir. É incrível, gente. Eu fico enlouquecida com isso que a gente vive junto aqui, no que a gente chama de curso, né? Porque é o nome que a gente conhece, né? Curso. Mas não é um curso para adquirir conhecimento, é um curso para a gente se desamar. Uma coisa interessante dentro desse acompanhamento que você faz com a gente é uma leitura do que está acontecendo e que você entrega para a gente de formas diferentes. E aí, quando a gente vai assim, mas é isso mesmo? Será que é isso que está acontecendo? Mas é assim, batata. Deu aquela semana, aquilo lá está se desenvolvendo, é como se tivesse uma bola de cristal, tipo isso, né? É como você vê a potencialidade daquele movimento, você entrega essa potencialidade para a gente, mas não necessariamente a gente acredita. Olha que interessante, a gente não vai lá para fazer desse jeito. A gente vive, depois a gente vai rever e assim, a gente viveu aquilo mesmo.
Então é muito interessante receber a possibilidade e viver ela depois. Então, é muito gostoso quando a gente recebe, né, as cartinhas da Ramina, que colocam ali no papel um pouco do que a gente viveu, né, nos ajudam a retomar aquilo, a continuar, e é muito gostoso, faz parte, assim, a gente se sente pertinho, né, é muito bom. Então, depois de cada aula, eu tenho o meu momento de conexão com vocês, e tendo informações novas, informações que vão ser importantes para vocês ao longo da semana, informações que são importantes a partir daquilo que aconteceu na aula, eu mando para vocês em forma de cartinhas. É o meu coração em contato com os seus. Então, a carta é de vocês para vocês. No início do curso, parece que sou eu que estou escrevendo. E ao longo do curso, principalmente com a escrita limpa, né, que é uma escrita que sai desse coração curado, vocês vão tendo contato com essa fala nascida de vocês. Então, a sensação é muito gostosa, né, de receber essa carta, que ela é, ao mesmo tempo, um acolhimento e uma informação daquilo que já está se formando dentro de você. É uma forma de você ir se acostumando com aquilo que eu chamo de aquilo que está pronto dentro de você. No início você não está percebendo, eu estou te cutucando para você perceber. Você começa a perceber, aquilo começa a se manifestar. Então, ela é uma conversa ali de coração com coração, é uma conversa multidimensional. A gente tem uma parte que chama-se mapa da alma, e é muito interessante porque mapa é mapa, né? Então mostra como se fosse uma fotografia o que está acontecendo com você naquele momento. E é tão engraçado porque às vezes o que está acontecendo é que você está liberando um monte de perrengue, e aparece esse perrengue, e a gente acha ruim no começo, que tá aparecendo um monte de perrengue, como assim? Começar a compreender que aquilo é só o que está saindo, que bom. Tipo assim, ai, que bom que tá saindo um monte de perrengue, é uma mudança de percepção do que tá acontecendo, assim, completamente, vira do avesso. Isso mostra muito como está a sua percepção, porque no início você julga o seu mapa de manifestação como um mapa bom, meu mapa foi ruim. O segundo mapa você já começa a se conectar com o sentido dele, você enxerga os movimentos, aí você enxerga o que está acontecendo dentro de você. Gente, olha a quantidade de estruturas antigas que eu estou liberando, nossa quantidade de novos sentidos que estão libertando em mim. Então ele realmente é uma fotografia dos seus movimentos internos. Mas no começo dá aquela sensação de que o mapa tá ruim, né? Se ele é um mapa de manifestação da alma, e a gente vem de uma história de controle para o que deveria ser, esse processo negligencia a alma. É claro que o mapa tem um movimento que vai te mostrar uma mente controladora mais ativa. Aos poucos, o próprio movimento do curso é a integração dessa mente, então o mapa já vai modificando, mas o próprio processo de construção do mapa é muito interessante, né? É feito num sábado, durante a manhã toda, a gente está bem tranquila, bem dedicada, porque ele exige que você esteja ali conectada. Você está vendo o movimento acontecer, mas ele acontece também dentro de você para te mostrar o que é, né? É sensacional, né? A gente precisa descobrir outra palavra, porque eu sempre falo, é sensacional, é mágico, é incrível, mas né? E mais sensacional que vem depois, né? Porque a gente ganha de presente um atendimento com a Ramina para tratar tudo aquilo que aparece no mapa. Isso aí é que realmente é a cereja do bolo, na minha opinião, né? A hora que a gente acabou o mapa, a gente já marca esse atendimento para poder lidar com aquelas questões que o mapa sinalizou. E aí as próximas aulas são criadas a partir daqueles potenciais que foram ditos para nós que você tem, então a gente vai usar. Né? Nossa conexão é com seus potenciais. Quando a gente desperta potenciais, eles se encarregam de todo o processo de integração, de soltar, de liberar. A gente não precisa preocupar com isso. Isso é natural, sem pressa, e acontece a cada elevação da sua percepção e aprofundamento dela também. Nossos movimentos são muito sincronizados, né? Tudo é muito inteiro. Tudo é saída, saiu liberando, tem coisa para sair libertando nesse despertar de novos sentidos. E aos poucos vocês vão enxergando isso.
Agora a gente entra no aspecto mais importante, que é a gente não muda a vida. Então, eu não sei se vocês lembram que lá na primeira aula eu conto essa história de como que eu ficava incomodada com a quantidade de cursos que tem para você mudar de vida, mudar a vida. Então, essa que é a questão, é que a percepção de que a própria vida acontecendo de uma outra forma, você não muda as coisas, você muda as experiências que você vive. No início você não muda as experiências, no início você muda a sua percepção sobre as experiências e deixa de ter medo, deixa de sofrer com elas, porque elas não têm mais o lugar da dor para poder atingir. O que acontece no curso não tem uma teoria, a gente vai experimentando desde os momentos da aula e depois a gente leva isso para a vida e automaticamente quando você percebe uma coisa diferente dentro de você, você reconhece, acolhe aquilo, você vai vivenciar de forma diferente a sua maneira de relacionar, né, com tudo ao redor, desde com os alimentos, com pessoas e consigo mesmo. Eu acho que é uma experiência natural. Mas a gente passa a vida inteira querendo mudar a vida, ou acreditando que a vida vai mudar, acreditando que a vida vai ser melhor. O que acontece na sua percepção com relação a isso? Porque todos nós viemos dessa cultura, né, de esperar uma vida melhor, esperar um futuro melhor, ou produzir um futuro melhor. O que muda na sua percepção com relação a esse aspecto quando a sua percepção é multidimensional? Muda tudo, Ramina, especialmente em mim, né, que sempre, nunca estive contente no presente, eu sempre estava buscando uma coisa lá na frente, e você nunca alcança, porque você quer uma coisa e aquilo parece que está sempre distante, e de repente você se conecta com você por inteiro, e aí a vida faz sentido, é muito diferente, e é difícil explicar isso em palavras, assim. A vida muda? É o que você sente em relação ao que está acontecendo que muda. Quando você tem uma relação ruim com alguém, por exemplo, e você cura em esse lugar do ruim, do porquê que está ruim. O seu incômodo. Essa relação não continua, mas para você não tem mais importância o que era ruim. Você fica na relação, essa coisa que estava ruim, vamos dizer assim, passa a não fazer mais sentido. Então, você consegue se relacionar com aquela pessoa de uma outra forma, ou naturalmente essa pessoa acaba se afastando, você se afasta, não é uma coisa assim do... E não tem mais a conexão, né? Porque o que a gente está acostumado não faz bem, vamos cortar, vamos evitar, vamos afastar. Nesse processo, a gente cura o que faz a gente estar naquele lugar daquele jeito, e aí naturalmente o afastamento, o corte se faz, mas não a partir de você. Não é você que vai lá e corta aquilo lá se desfaz, porque não tem mais sentido na sua vida, daquele jeito, pelo menos. Tudo que você está vivendo tem um sentido, e o sentido não é encaixado naquilo que você acredita sobre aquilo. O sentido nasce antes da própria coisa existir, né? A coisa é só um mensageiro do que em você precisa enxergar. Então, quando a gente fala de mudança de vida e a gente fica lá atuando na própria vida, as nossas percepções multidimensionais, elas já produzem novas formas de experimentar a vida. Então, de repente, as coisas não mudam. De repente, o que muda é a forma de você enxergar aquilo. Não tem mais as mesmas feridas em você, porque você vai acolhendo essas feridas. De repente, as suas experiências mudam. Então, a gente passa primeiro pelo processo de as coisas não mudam, mas mudam o que ela desperta em nós, para o próximo passo, que é, agora eu já vivo novas experiências. Né? Então, isso tudo, vocês três vivenciaram, cada uma de vocês três está numa etapa desse processo, né? Mas em alguns aspectos vocês já têm vivenciado já novas experiências. Por quê? Porque é a nossa percepção que cria a nossa realidade. É a vibração da nossa percepção que cria a nossa realidade. Isso é diferente de eu falar, escrever, fazer vídeo, gravar, contar, e de vocês realmente, a cada aula, vocês começarem a experimentar qual que é o sentido disso, o que realmente isso quer dizer, e vocês dizerem isso junto comigo. E realmente, Ramina, a gente para de repetir coisas, né? Porque a percepção muda e você começa realmente a criar vida nova, de um novo lugar. E isso é muito sensacional.
O que eu acho bacana também é que você começa a enxergar de onde vêm as escolhas que você faz. Sim. E isso muda completamente, né? A relação que a gente faz com o que está acontecendo, que a gente tem com o que está acontecendo, e a conexão que a gente faz com o momento que está acontecendo. Né? Isso é muito bom. A hora que você enxerga de onde sai, e você enxerga que ali tem uma falta, uma ausência, uma dor, e cuida daquela dor, você percebe que as suas escolhas mudaram. Se as suas escolhas mudaram de lugar, o que elas criam mudou também. Então, é um processo natural. A gente para de se preocupar com aquilo da vida que tem que mudar. Porque Sim. você está olhando para o lugar que fez você escolher algo que faz você viver aquilo. Isso resgata muito do sabor da vida, né? Do próprio viver, No sentido, de né? olhar, de ouvir, de sentir, né? De fazer as coisas, de estar presente. A gente vai resgatando isso e a vida vai fluindo de uma outra forma. É muito gostoso. A vida vai sendo honrada. Exato. É a melhor palavra, a vida vai sendo honrada. A gente vai percebendo que o nosso propósito está em nós mesmos, né? Assim, nessa cura que a gente vai alcançando, nisso que a gente irradia, né? Que você falou para mim outro dia, a gente vai se curando, e essa cura vai fazendo com que as nossas manifestações amorosas comecem a tomar espaço, né? Dentro da gente, fora da gente, e a vida fica diferente, né? Fica mais Quando eu falo isso num texto ou num áudio, é uma fala. Quando você experimenta isso aqui dentro, você dizendo, eu falo a partir da minha experiência, eu falo conectado com o sentido disso crescendo em mim. Aí eu tenho vocês falando também conectados ao sentido de vocês experimentarem. Então a gente precisa experimentar. Experimentar, né? Gente, pra gente... Uma coisa que também, assim, dentro disso, que eu percebo não só em mim, mas como eu estou reproduzindo isso no meu trabalho, eu sou terapeuta, eu vejo também nos meus clientes essa reverberação, de cada dia eles dependerem menos do que os outros querem, os outros pensam, os outros resolvem para viver. Né, na dependência do outro fazer eles felizes, do outro mudar para eles poderem ficar bem. Então, tudo isso vem mudando neles também. Então, eu fico sempre... você tem para oferecer aquilo que você reconhece em você, né? Então, quando eu penso nesse tempo, né, que a gente já está junto no curso, desde janeiro até hoje, eu vejo que tanta coisa já mudou em mim, eu fico tão feliz, sabe? Eu vejo quantas crenças já foram acolhidas, quantas coisas já perderam a força, né? E como eu vejo a vida de uma forma diferente, como eu saboreio a vida mais hoje, como eu estou mais conectada com quem eu sou, né? Esse mergulho que eu tenho feito em mim e descoberto meus potenciais e vivendo de uma outra forma. Então, vale muito a pena, né? A gente investir na gente e mergulhar cada vez mais profundo em quem a gente é. Deixei tantos tem que, desde o começo do primeiro encontro com a Ramina, e a vida está tão mais leve, assim, um peso que saiu de cima de mim tão enorme, a vida está realmente mais leve, que eu recomendo para todo mundo experimentar o que é isso. Ramina, eu normalmente, quando eu vou falar de você, eu até me emociono, né? Porque eu sou muito agradecida por aquele momento lá que eu senti que eu tinha que ir. E eu lembro até que alguém me perguntou, eu falei, eu tenho que ir. E eu estou indo, eu sinto que eu tenho que estar lá. Mas eu hoje, vivenciando tudo isso, toda a experiência que o curso traz, o tanto de mim que eu consigo cada vez mais ser, eu acho que o mundo merece isso. A Ramina tem que estar aí para as pessoas. Eu tô. Então façam o curso. Eu sei que nem todo mundo entende, mas eu sei que todo mundo merece.
Eu declaro oficialmente abertas as inscrições para a temporada 3 do curso Percepção Multidimensional de fevereiro a dezembro de 2022. Para você fazer sua inscrição, basta entrar em contato com o telefone DDD 48 99129 1066 e você vai receber todas as orientações. Acompanhe as chamadas no perfil do Instagram @ramina.elshadai e se você digitar hashtag Ramina Curso Percepção Multidimensional tudo junto, você vai ver especificamente trechos de aulas e algumas atividades. Eu sou profundamente grata nesse agora e eu entrego a você a vibração amorosa dessa criação. Um intenso abraço.